O problema da Arrascaeta é que assim, ele tem que ter constância, jogar 90 minutos mais vezes, como jogou, né? Ser um jogador mais constante, sabe? E outra coisa, eu acho que ele não tem um perfil de capitão do time, não. Tá com a abraçadeira mais pela liderança técnica, como se diz, mas não vejo nele esse espírito. Ele é uruguaio, mas não é um uruguaio sangue quente. Eu acho que o capitão tem que ter uma postura que o Arrasca não tem, que não é uma crítica, é uma característica do homem. Ele é assim, né? Outros jogadores talvez possam fazer esse papel. Não sei qual também, não tenho opinião formada, não. Talvez o próprio Davi, que começou jogando naquele jogo específico, né? Que o Davi tem sido mais reserva, né? Do que titular. Olha, eu gostei do Varela, dentro daquilo que se pode oferecer, acho que o Varela fez uma atuação bem correta. Eu achei o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, sabia? Eu entendo assim, cara, vamos ser esses dois, Varela e Wesley. O torcedor tem que entender o seguinte: ele queria um outro lateral? Sim. Faz sentido? Claro que faz. Mas não buscaram e não vão buscar. Então, tem que torcer para que o Varela possa, dentro de um sistema defensivo que funcione bem, e está começando a mostrar isso, que ele cumpra o seu papel. Que ele seja um cara cumpridor. Eu falava isso do René antes de chegar ao Felipe Luiz, e muita gente ficava com raiva. Cara, o René comete seus erros, mas ele era um cara cumpridor ali, cumpria o papel dele, foi um jogador barato, contratado na época que o Flamengo não tinha tanto dinheiro, que ele entregava ali o que ele podia. Ele não comprometia tanto, muitas vezes. Ele cumpria. Agora, quando chegou o Felipe Luiz, lógico, aí mudou o patamar, mas o Flamengo não podia ter o Felipe Luiz até aquele momento. Era o René. O primeiro semestre do ano de ouro 2019 foi sem o Felipe Luiz, foi com o René. Agora, claro, chegou um momento que o Flamengo tinha condições de ter outros jogadores, o René foi negociado. E quase foi a final da Libertadores com o Internacional. Acabou que ele falhou clamorosamente no jogo da eliminação do Inter contra o Fluminense. Foi mal pra caramba nos dois jogos, ele errou. Mas é isso, o Varela ele pode cumprir ali o papel, cara, até que o Flamengo tenha um Felipe Luiz na lateral direita. Agora, quem é esse cara também, eu não sei, cara. É difícil encontrar um lateral direito realmente bom, né? Vai ter que buscar lá fora. E isso, se acontecer, vai ser no meio do ano só. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alisson, que mandou superchat. Desculpe-me, cheguei depois, vou rebobinar. Abraço de Melbourne. Pô, boa, presença aí de Melbourne, né? Abraço aí para a galera da Austrália. E não precisa pedir desculpa não, cara. Só falei porque talvez eu tenha interpretado mal também. Pedi rapidinho só para a produção botar aí os números do Flamengo dentre todos os times da Série A, ô Mauro, porque eu quero te fazer uma pergunta. O Flamengo é o primeiro em menos derrotas, é o primeiro em menos gols sofridos, primeiro em jogos sem sofrer gols, primeiro que mais finalizações para sofrer gol, primeiro em minutos seguidos sem sofrer gols, o primeiro em saldo de gols, né? São 17. Abraço para a galera do SofaScore aí, que está sempre ajudando a gente com números. Eu só deixei isso aí, Mauro, porque é claro que os adversários tem que levar tudo isso em conta, apesar que o Flamengo jogou 2 clássicos. O que acontece? A gente falou muito no programa hoje sobre a vaia ao Pedro. E quem estava no Maracanã presenciou na escalação que aparece no telão, quando aparece o nome do Tite, pequenas vaias também. Tem explicação essa vaia para o Tite? Ou você acha que também entra um pouco, de repente, no contexto? Eu não quero falar que tudo é culpa do Gabriel, mas pelo Tite estar mantendo o Gabriel na reserva, ou porque o desempenho ainda não está sendo o mesmo. E se você acha que são justas ou não, já alguma vaia para o Tite? Eu acho um absurdo, né? Coisa de gente louca, né? Não é possível, cara. O cara vai lá e vai o técnico, o time está ganhando os jogos, é o início de trabalho. Aí, de novo, né? Talvez seja aquele fetiche, né? O Tite não é o Jorge Jesus. Não é o Jorge Jesus. E outra coisa, as pessoas elas não percebem que o que aconteceu em 2019 foi a conjunção de todos os astros, que tudo deu certo. O Jorge Jesus foi do Flamengo para o Benfica, onde ele tinha história, né? Ele é um personagem controverso lá, porque parte da torcida do Benfica não o suporta. Porque ele treinou o Sporting depois e tudo, e queimou muito o filme dele. E também as reações, algumas declarações eventuais e tal. Agora queimou de vez o filme porque ele foi muito mal nessa volta dele ao Benfica. Mas o Jorge Jesus não é certeza de sucesso. No Benfica ele não voltou para casa, né? E não funcionou. No Fenerbahçe ele ganhou a Copa da Turquia, mas o campeão turco foi o Galatasaray. E é engraçado, eu fui lá fazer a final da Champions League, né? E foi em Istambul. Cara, tinha a bandeira do Galatasaray na cidade inteira. Assim, a importância do título turco na rivalidade, o Fenerbahçe não ganha um tempão já. Assim, é impressionante. Todo lugar tinha bandeira do Galatasaray. Então, assim, os torcedores do Fenerbahçe estavam acuados, sabe? Claramente. Porque é uma torcida maior até, as duas são as maiores, mas o Fenerbahçe é maior do Galatasaray.
Ele não conseguiu, cara. Tanto que o presidente do clube lá, o Mecenas, lá do Fenerbahçe, queria renovar o contrato dele. Em dado momento até não renovou e ele foi embora para a Arábia Saudita. Está indo bem lá agora, no futebol saudita. Pode bater recorde de vitórias e tal. O Jorge Jesus não é... Nenhum técnico é certeza de sucesso. Só o Guardiola acho que é certeza de sucesso. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo, eles não sabem o que iria acontecer. Outro momento, outros jogadores, né? Jogadores, como o André sempre fala, já de barriga cheia, que na época estavam todos famintos por títulos, agora já ganharam muitas coisas. Então não dá para ter certeza de nada. E, no fundo, essas vaias ao Tite, me parece que elas entram um pouco nessa expectativa do imaginário do torcedor que acha que vai voltar o time do Jesus jogar daquela maneira. Eu digo o seguinte, se o Tite conseguir fazer o trabalho dele, o Flamengo vai perder poucos jogos, vai continuar tomando poucos gols, não vai tomar goleada, só vai um negócio assim, um hecatombe. Negócio de 4-0 para o Bragantino, 3-0 para Cuiabá, 3-0 Atlético, 4-1 Fluminense, 2-0 Maringá, que não foi goleada, mas foi como se fosse, né? 2-0 Maringá. Isso não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. A não ser que o trabalho dele vá ruir. Se ele estiver no trilho, cara, não vai tomar goleada e vai ser competitivo e vai, como diria o Vanderlei Luxemburgo, vai bater campeão. Não sei do que, mas vai bater campeão. Não tem a menor dúvida. Com o elenco que o Flamengo tem, e o trabalho dele, porque o Tite é assim, ele vai montar um time com solidez e competitivo. Ele é chato naquele linguajar dele, concordo também acho bem enfadonho quando começa a falar, não se compromete nas entrevistas, tem muito cuidado com as palavras, é o jeito dele. Agora, mas funciona. Ele rebateu legal a questão do retranqueiro, né, Mauro? Eu acho até que ele deu explicação demais, contando toda a trajetória dele, porque isso é desinformação, gente. Cara, a seleção brasileira, quando foi para a Copa do Mundo, eu me lembro de eu ter criticado pra caramba, eu e outros, a convocação, que ele convocou um monte de jogador de ataque, né, e poucos meio-campistas. Jogador de lado, então, tinha uma porção deles. A seleção brasileira não era retrancada. Quem era o segundo volante? Era o Paquetá. Cara, o Paquetá. Jogava com ponta, jogava com centroavante. Enfim, não era um time retrancado. E o último time bom que ele montou no Brasil, que foi o Corinthians, teve melhor ataque, melhor defesa, tinha posse de bola. Pô, é o time do Jadson e do Renato Augusto, 2015. Com o Wagner Love começou mal, vocês lembram, né? A temporada, depois o Wagner Love começou a jogar bem, começou a meter gol direto. Tá jogando até hoje o Wagner, que era um... O caso do Wagner lembra um pouco o caso do Gabriel, né? Que ele, quando estava no Corinthians no começo do ano, ele estava acima do peso, estava mal. O Wagner Love não dá mais nada. Cara, ele jogou muito bem no segundo turno, especialmente. Foi campeão brasileiro. E até hoje o rapaz está jogando bola na primeira divisão, né? Que ele está no Atlético agora, né? De Goiás. E que está na Série A de volta. E tinha ido bem no esporte, por isso que foi contratado pelo Atlético, né? Então está 40 anos, né? E segue jogando. Isso. Então o Wagner Love, cara, deu uma virada. E foi com o Tite. O time do Corinthians em 2015 foi o melhor time que ele montou, na minha opinião. Melhor do que aquele que ganhou Libertadores. E aquele da Libertadores do Mundial e do Brasileiro, a linha defensiva deles era o quê? Era Cássio veio, estava encostado na Holanda. É engraçado lembrar isso, né? Porque hoje é um cara do tamanho que ele tem, né? Na história do futebol brasileiro, até um dos maiores jogadores da história do Corinthians, que é um grande clube. Alessandro, refúgio do Flamengo, que estava aí. O Fábio Santos, de São Paulo, também. Ninguém dava nada por ele. Chicão, quem era mais? Paulo André, depois Castan, né? Assim, nenhum desses jogadores era... Cara, nenhum deles era Léo Ortiz por não sei quantos milhões de euros, Vinha por 8 milhões de euros, sabe? Ninguém chegou à seleção, teve possibilidade de seleção? Nada. E o time foi campeão, cara. Ele montou um time muito... que não tomava gol. Então, o Tite... Agora, não vai ser o Jorge Jesus, é o jeito do Tite. Agora, vai... Se deixar trabalhar e der certo dentro do que ele planeja, isso não tenho dúvida. O Flamengo vai ganhar título, o Flamengo vai ser competitivo, o Flamengo não vai ficar perdendo o jogo toda hora, vai ser diferente. Agora, tem que deixar a coisa seguir. E não adianta ficar nessa coisa, eu quero ganhar, que foi aquela coisa. Eu estava vendo ontem, até tuitei, foi o colega, o Tosa, que colocou, até eu retuitei o vídeo dos gols, depois no Twitter, né? Do Flamengo 2, Inter 1, que foi a decisão do Brasileiro 2020, já 2021, né? E ali você vê algumas coisas, né? Uma, né? Como é absurdo, né, o torcedor que esnoba aquele título porque veio com uma derrota na última rodada. Aquilo foi uma tremenda arrancada que o Flamengo deu no final. A outra, né, como o Gabriel era decisivo, né? Ele faz o segundo gol na bolaça do Arrascaeta e tira com extrema categoria, frieza. Aquele é o Gabigol. Aquilo foi uma final. Aquele foi outro gol de final que ele fez. Ele jogou pra caramba naquela reta final do campeonato. O jogo dele contra o Grêmio foi um dos melhores da vida dele. Se não for o melhor, lá em Porto Alegre, 4-2. Fez gol, deu assistência, fez chover.
você vê o talento do Arrascaeta, a decisão do Gabigol ali, como ele decide, e como o Rodinei é um desastre, né? Ele erra do gol do Bruno Henrique, ele é expulso, e o Flamengo ganha e depois é campeão brasileiro. E as pessoas esnobam aquele título, cara. Que foi um título conquistado numa arrancada sensacional. E tem muito do Gabriel ali. O Gabriel foi fundamental ali. Não é só um gol decisivo de partida de mata-mata, não. Contra o Grêmio jogou muito. O Grêmio foi um espetáculo que ele fez naquele jogo lá em Porto Alegre. Jogou muita bola. E esse jogo mesmo, você vê a finalização dele na bola do Arrascaeta, quando ele tira do goleiro, um gol de título aquilo ali, cara. No final, aquilo ali foi o gol do título. Também. E é isso que as pessoas querem ver, mas ele não está conseguindo entregar. Não está conseguindo entregar. E o Flamengo não ganha mais Campeonato Brasileiro desde então, né? Já são o quê? 3 anos.